É interessante ver como as pessoas podem nos identificar com nossos familiares, até mesmo não apenas pela fisionomia, mas pelo modo de ser. Nossa, você é fervoroso como a sua mãe. Você é um homem honesto como seu pai. Você é um homem carinhoso como seus irmãos. As pessoas nos identificam, nos parecemos uns com os outros, muitas vezes também do modo como nós vivemos. O livro do Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E sabe quando nós nos parecemos mais com Deus? Quando nós praticamos o bem. Quando nós justamente fazemos aquilo que o Senhor nos ensinou. É pelo amor que vos reconhecerão como meus discípulos, disse Jesus. É através da caridade, através do bem que fazemos ao próximo, que as pessoas são capazes de dizer: ele é um cristão, ele vive como filho de Deus, ele é um homem de fé, ele trata de viver os mandamentos de Jesus. Isso não porque somos aparentemente, segundo a fisionomia, iguais a Jesus, mas porque no espírito, no modo de ser, nós tratamos de ser semelhantes a Ele. O Senhor nos convida hoje a ter essa fisionomia para levar as pessoas até Ele, porque o mais importante quando uma pessoa procura não é encontrar o Alexandre, é encontrar Deus através do Padre. Quando uma pessoa te procura e passa por uma necessidade, tomara que ela não encontre apenas você, mas encontre Deus através de você. Porque todos nós estamos chamados, como disse o Evangelho, a ser sal da terra, luz do mundo. Não por nossa própria luz, não para que as pessoas venham nos elogiar, mas que através da nossa vida, através da nossa palavra, as pessoas descubram a luz de Deus em nós. Porque todos nós possuímos essa luz. Ela nos foi dada no batismo. Possuímos esta luz dentro do nosso coração e dentro da nossa alma. Somos luz quando nós tratamos de ser aquilo que Deus quer de nós. Quando nós não permitimos que essa luz seja apagada pelo mundo. Nós somos luz de Deus quando não deixamos que as coisas do mundo nos influenciem. Por isso, muitas vezes, ser cristão, ser católico, ser um filho de Deus de verdade, é andar na contramão do mundo, é nadar contra a corrente. E quem já nadou no rio contra a corrente, sabe que se você não nadar, o que acontece? O rio arrasta a gente, né? Se nós não nadarmos, se nós não rezarmos, se nós não buscarmos a Eucaristia, se nós não confessarmos, se nós não buscarmos a Deus na nossa vida, o rio do mundo nos carrega. E infelizmente então perderemos a nossa fisionomia, porque deixaremos que os critérios do mundo entrem no nosso coração. E nós não podemos permitir isso, pela própria vocação que nós recebemos. O mundo prega o aborto, o mundo prega o sexo libertinoso, que as pessoas podem fazer o que quiserem, prega o casamento gay e assim por diante. Nós não. Nós pregamos o sacramento do matrimônio, nós pregamos a vida, nós pregamos a fraternidade, nós pregamos o amor que vem de Deus. É a nossa fisionomia e nós não podemos negar isso. Nós precisamos iluminar o mundo com a luz de Deus que está em nós, com todos esses belíssimos e importantíssimos mandamentos
mandamentos e ensinamentos de Jesus. Não podemos renunciar àquilo que nós somos, porque o que nos foi dado não nos pertence, pertence a Deus. E esse tesouro está sob a nossa responsabilidade. Tem coisas, irmãos, que nós não podemos perder. Eu me lembro, e são coisas que quando você aprende quando criança, você não esquece mais. Aqui, digo isso para que vocês pais, se nem desde criança o Evangelho no coração de seus filhos. Não esperem para eles ter 14, 15 anos para começar a ensiná-los. Pode ser tarde demais. Como tantas coisas importantes na vida, a gente aprende desde pequeno. As coisas que a gente não esquece estão lá atrás da nossa vida, né? Eu me lembro quando meu pai me deu pela primeira vez a camisa do Fluminense. Isso a gente não esquece. Aliás, não vou falar de futebol hoje porque tem gente triste, né? Eu não, né? Mas tem gente que está triste hoje. Nós não podemos renunciar aos nossos valores. Olha só, eu me lembro quando era criança, eu estava falando, meu pai é o filho mais velho, são 4 irmãos, ele de homem, mais 3 irmãs, mais 3 tias. E eu me lembro que quando nós estávamos sempre na casa do meu avô, quando íamos dormir, parecia uma escadinha, mas o primeiro a cumprimentar o meu avô era meu pai, para pedir a bênção dele. Bênção, pai, boa noite. Eu sou o neto mais velho, eu estava lá para pedir a bênção do meu avô. Isso era de noite, isso era de manhã. Nós ainda mantemos isso na nossa família. A tradição das crianças chegarem ao pai e dizer: bênção, pai, bênção, pai. Nós vamos perdendo essas coisas. E você, pai, você, mãe, tem o poder de abençoar seus filhos. Deus te deu essa graça. Só que se nós não ensinamos desde criança, agora eu hoje como padre, é até interessante se você escutar o telefone, né? Porque a hora que eu falo com meus pais, com meu pai, eu peço a bênção para ele, e logo em seguida ele fala: agora você me dá sua bênção, meu filho. Afinal de contas, você é padre. Tem coisas que nós não podemos perder, tem coisas que nós temos que valorizar, nós temos que realmente passar isso adiante. São os tesouros, é a luz de Deus que está em você e não pode se apagar, está sob a sua responsabilidade. Temos que mostrar com alegria, com entusiasmo aquilo que nós somos, mostrar para o mundo o presente que Deus nos deu e que nós realmente valorizamos isso. Por isso, vir aqui e hoje celebrar a Eucaristia, como todo domingo e tantas oportunidades que temos durante a semana, mas hoje, o dia do Senhor, tem que ser um motivo de alegria, não apenas de cumprir um preceito. Hoje é domingo, eu tenho que ir na missa. Não, hoje é domingo, hoje eu vou me encontrar com o Senhor, vou recebê-lo na Eucaristia, vou escutar a sua palavra, vou encontrar os meus irmãos na igreja. Tem que ser um momento de felicidade, e não de obrigação. Temos que iluminar a vida dos outros com a nossa vida. Abastecer-nos com a luz de Deus nesta celebração, para iluminar aqueles que estão lá em casa, ou então os que estão no trabalho, os meus vizinhos ou amigos. Eu lembro quando o presidente dos Estados Unidos, então Bill Clinton, aumentou as semanas em que é permitido nos Estados Unidos o aborto. Infelizmente lá é assim. Ele aumentou a quantidade de semanas que uma mulher pode procurar uma clínica e fazer um aborto sem ser penalizada. Madre Teresa que foi abortar, lembra de Madre Teresa? Esse ano vai ser canonizada, né? Madre Teresa,
foi à televisão e lançou uma campanha. Ela dizia assim: não matem seus filhos, deem eles para mim. Lembra dela, né? Desse tamanho assim, eu conheci ela pessoalmente em Roma, a graça na minha vida. Uma santa, realmente uma santa. Aquela religiosa, já velhinha, desse tamanho, enfrentava o presidente da maior nação do mundo. Para quê? Para fazer brilhar a luz de Cristo. Para não deixar de falar a verdade. Porque, como disse São Paulo, a verdade vos libertará. E nós não podemos deixar de falar a verdade, senão estaremos sendo omissos. Pais, mães, se a luz de Cristo não brilha na nossa vida e nas nossas palavras, estamos sendo omissos, estamos deixando de cumprir aquilo que Deus espera de nós. E pode ser que os seus filhos, às vezes, fiquem de cara amarrada, façam greve de silêncio, porque você disse não para isso ou para aquilo, ou disse que não se pode fazer assim ou assado. É melhor que ele chore hoje, para que você não chore amanhã. Porque quando nós nos omitimos, nós deixamos que aconteçam as coisas. A luz de Cristo tem que brilhar na nossa vida. A luz de Cristo tem que brilhar através das nossas palavras. Jesus no Evangelho reforça essa ideia quando nos diz: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Se nós que buscamos a Deus, se nós que rezamos, se nós que nos confessamos, se nós que nos comprometemos com a paróquia, com a comunidade, se nós não somos essas pessoas que tratam de ser diferentes no mundo, quem vai ser? Quem vai fazer isso? Quem não vai na igreja? Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mostrar ao mundo que é possível ser diferente, sim. Que nós fazemos questão de sermos identificados como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres da luz de Cristo. Eu confesso a vocês que estou, em alguns momentos, até, não sei se dizer assustado, mas com aquilo que nós precisamos como comunidade anunciar, pregar, ensinar e ajudar aos nossos jovens em nossa cidade. Está por aí a praga da droga por todos os lados da nossa cidade. Hoje, 3 horas da madrugada, eu acordei assustado com uma briga aqui nessa rua, né? Jovens brigando no meio da rua. Nós precisamos, irmãos e irmãs, de verdade, anunciar o Senhor. Depois eu quase não consegui dormir e pensar: meu Deus, o que está acontecendo? Nós precisamos fazer a diferença. Você como pai, você como mãe, você como avô, você como avó, não deixe de anunciar jamais. Não deixe de falar jamais sobre Jesus. Deus espera de nós. Deus espera que nós, com a nossa palavra e a nossa vida, toquemos o coração desses jovens e de outras pessoas. Eu me lembro, no início do meu sacerdócio, quando o jovem chegou para mim, ele já estava noivo, estava se preparando para o casamento, e disse: padre, eu tenho um sonho na vida. Sabe aquele negócio, né? Quando a gente é pequena, a gente sonha em ser igual aquele cantor, eu quero ser igual aquele ator de cinema, eu quero ser igual aquele jogador de futebol, eu quero ser igual aquele piloto de Fórmula 1, né? Criança, muitas vezes tem esses sonhos. E esse jovem chegou para mim e disse: eu tenho um sonho na minha vida, padre.
e ele falou sobre as coisas que estavam fazendo para preparar o seu casamento. E eu pensei, de repente, é terminar a casa dele, né? Ou então conseguir um emprego melhor. Eu perguntei, qual é o seu sonho? O sonho é ser igual ao meu pai. É construir uma família como o meu pai. Parece simples, né? Mas é bonito escutar isso. É muito bonito escutar isso. Eu acredito, Pai, que quando teu filho fala isso para você, se já falou, dá um orgulho, não dá? Dá orgulho de dizer, eu fiz a minha parte. Eu dei exemplo para os meus filhos. Ninguém toma decisão por outra pessoa, mas pelo menos vocês podem dar o exemplo. Mãe, a mesma coisa com a sua filha. Esse jovem, dessa maneira simples, me mostrou como é importante o testemunho de um pai, o testemunho de uma mãe. Que brilhe a vossa luz, disse Jesus. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde brilha para todos que estão em casa. Que brilhe a vossa luz em sua família, em sua casa. Ao voltar hoje para casa, que brilhe a sua luz através do seu amor, do seu carinho. Saiba abraçar os seus filhos, saiba beijar os seus filhos, saiba dar atenção a eles, porque nas esquinas da nossa cidade tem pessoas que querem fazer o mal, são capazes de fazer isso para fazer o mal para eles. Que eles encontrem em casa e não busquem fora aquilo que vocês, pais, estão chamados a dar como luz de Cristo. Que brilhe a vossa luz, que é na verdade a luz de Deus. Para isso nós precisamos dele. Por isso eu lhe convido a buscar na Eucaristia, a buscar na confissão essa luz de Cristo. Se ela está meio apagada, pois vamos acendê-la. Está na hora de buscar a confissão. Está na hora de voltar para mais perto do Senhor. Aliás, eu vou dizer para vocês que eu estou desenvolvendo uma tese teológica, né, de que os homens não pecam. Vocês conhecem essa ou não? Os homens não pecam. Eu digo porque 90% das confissões são mulheres. Minhas irmãs, vocês pegam demais, hein? Mas os homens são santos, né? Busca a confissão. Não dói não. Busca a confissão. Busca a graça de Deus para que a luz de Cristo brilhe em sua vida. Não podemos nos ocultar. Isso se chama omissão. Poder fazer o bem e não fazer. Nós estamos chamados por Deus, por vocação, a iluminar a vida dos outros. São Francisco de Sales diz que nós somos criados para os outros. Somos para os outros, não somos para nós mesmos. Por isso, termino com aquilo que Jesus disse para todos nós: que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Que as pessoas, quando vejam as suas obras, não batam palmas para nós, mas que digam como Deus é bom e como Deus muda a vida das pessoas. Teremos feito e teremos cumprido a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.